Amados, boa noite. Ficamos uma semana só um pensando no outro, unidos nos nossos pensamentos. E eu agradeço a todos que têm sempre compartilhado conosco, ouvido nossas prosas. E eu peço a Deus, cada vez mais, que as pessoas possam acordar para que possamos trabalhar mais essas colocações espirituais, para que possamos entender toda a problemática da vida e vencer todas as atribulações, sempre confiando no Consolador prometido. O que nós não podemos é esmorecer. Já estamos na 42ª lição de estudos. Eu vou pedir para a Mayra ver se ela vem amanhã aqui, para colocar tudo no YouTube, que às vezes você perdeu alguma lição, você pode entrar, não? Então, nós não podemos esmorecer, não podemos esmorecer, pois nós precisamos continuar, muito, entende? E para quê? Para que tenhamos pensamentos luminíferos, confiança no futuro, botando aí muita esperança e muita fé. Então, minha filha está entrando aqui. Boa noite, filha, boa noite. O som melhorou, filha? Dá uma faladinha aí, é bom você falar. Eu não sei isso aqui como é que funciona, mas eu acho que tá bom. Que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, abençoe o seu trabalho. Não melhorou, filha? Que Jesus abençoe sempre, para que possamos prosseguir corajosamente. Tá bom? Vamos lá, se o som fica bom. Agora. E agora, filha? Como é que tá o som? Tá muito baixo? Tá tudo certo aqui, viu, bem? Vê se melhorou. Então, nós vamos para o Livro dos Espíritos, que é essa bênção em nossas vidas. Nós estamos no... Melhorou, que bom. Nós estamos no livro 2º, capítulo 4º, é estudar, não? Pluralidade das existências. E aí nós vamos notando o seguinte: nós vimos, sexta-feira, o destino das crianças depois da morte. Foi bem explicadinho. Se morrem pequeno, novinho, é porque completava a sua reencarnação passada. Ou então serve para os pais. É a prova da resignação. Kátia, amanhã à tarde vamos orar. Linda, tudo de bom. Então, hoje nós vamos ver, porque é um assunto necessário, sexo nos espíritos. Porque no livro, se eu não me engano, E a Vida Continua, o casal ficou junto lá, não lembro o nome deles. Aí vamos ver lá, mas existe sexo na espiritualidade? Vamos ver lá. Já estamos na questão 200. Os espíritos têm sexos? Os espíritos, não nós encarnados, não?
Aí a resposta dos espíritos. Não como o entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Sexo depende da matéria, do que você está pensando, não? Entre eles, há amor e simpatia baseado na identidade de sentimentos. Então, a sexualidade na espiritualidade é visto dessa forma: amor e simpatia. Como a gente tem também, no mundo dos encarnados, um amor muito grande por uma pessoa, uma simpatia, quer ficar perto dela, porque lhe faz bem, entende? Então, esse é o real amor. Porque se entendermos só como sexo, né? No contato dos corpos, existe a mão cheia, mas sem amor. Não é isso ótimo, não? Oi, Leontina, boa noite, boa noite a todos. Então, entendeu bem. Existe sexo dos espíritos? Não como a gente entende, mas vai depender da matéria. Mas também na espiritualidade vai haver, sim, um consórcio, uma aproximação de espíritos onde tem amor e simpatia. E é bom, porque vamos... E quando envelhecemos, acontece a mesma coisa isso. A convivência é maravilhosa e quando vencemos todas essas etapas materialistas, nossa, a gente ama o outro do mesmo jeito, tem simpatia, quer ficar perto, quer conversar. É isso aí, entende? Vamos para 201. O espírito que animou o corpo de um homem em uma nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Então, vamos lá. A pergunta é clara. Valdeirês hoje, feminino. Mas será que eu já fui masculino? Claro. Principalmente, muitas vezes, cada um que se analisa, pelas suas tomadas de decisões, pelo seu, por exemplo, enfrentamento das problemáticas que normalmente a mulher fica em casa, deixa para o marido resolver. Não, entende? Então, você vai saber o que nós somos em outras reencarnações. Hein? Mas aqui já explica. O espírito que animou um corpo de um homem pode vir mulher, e quem animou o corpo da mulher pode vir um homem. Os espíritos dizem, sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, por isso que tem homens bem delicados, bem afeminados. Não quer dizer que ele esteja usando isso para a sexualidade das quantas. Não, não, não. É que ele tem uma vida passada que foi de uma senhora, alguém muito delicado, uma freira pode ser, e nessa veio como homem, mas guarda no perispírito as tendências, né? Ô, Ivete Branco, bonita, boa noite, amor. Joana Len, querida, boa noite. A Estela, aqui de Jundiaí, boa noite, amor, boa noite. E também nós vamos ver, às vezes, uma menina masculinizada, uma menina que fala grosso, uma menina que
joga bola igual um homem. É resquício do passado. Sem entrar no mérito da homossexualidade, da bissexualidade, porque mais para frente, naturalmente, vai haver explicação para isso, que a pessoa, ela opta, mas não é que ela veio para isso. Ela opta para levar essa vida. Não sei. São escolhas, gente, entende? E a gente vai vendo isso. Então, veja bem, tanto faz. E quando você vê uma mulher decidida, uma mulher que resolve as coisas, que não tem medo da problemática que vem vindo, uma mulher forte nesse sentido, é porque talvez no passado tenha sido um homem assim, entendeu? E também pode ter mulher delicada, mimosa, foi mulher na existência passada e quer continuar sendo mulher. Então, é tudo um engajamento lindo, tanto faz, não? Aí, outra pergunta. Sempre eu peço para vocês assim, ó, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, a gente depois procura e responde. Aliás, hoje eu vou responder a live de domingo, não deu tempo. Gente, é um trabalho sem fim, mas está tudo bem. Então, porque é o seguinte, outro dia uma pessoa me perguntou de São Paulo se eu conhecia alguma coisa de macumba, e eu fui pesquisar, respondi para ela, entendeu? Mas tem coisa que você conhece e você responde. Se não conhece, pesquisa e fala, porque temos que ir esclarecendo, tá bom? Ah, e você quer saber mais ou menos o que você foi em vidas passadas? Olhe-se hoje. Se você é decidida, você não tem tanto medo, você vai ser. É decisão masculina, não é? É assim que vai chegando. Gláucia, oi, Telícia, boa noite, cheguei. Ótimo, graças a Deus. Vamos lá. Então, na questão 202. Quando se é espírito, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Nós estamos na pátria espiritual. E aí, o que você vai querer? Porque nós só vamos ter nossas melhoras, a nossa evolução moral, passando por tudo. E lá, o que vai acontecer? Tem escolha? Posso escolher? Resposta. Olha o que os espíritos falam. Isso pouco importa. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Entende? Por quê? Se é uma pessoa, uma mulher, igual nós vimos há muito tempo, dona de um engenho, que maltratou uma empregada porque tinha filhinho do netinho dela, e ela obriga, ela morre no Paraíba. Na outra reencarnação, passados 100 anos, ela resolve voltar como mulher mesmo, para sofrer a mesma coisa. Então, a gente realmente não sabe. E aí vem uma explicação do Kardec. Os espíritos se encarnam homens ou mulheres porque eles lá não têm sexo. Então, tudo bem. Como devem progredir em tudo, cada sexo e em cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Porque em cada reencarnação nós vamos adquirindo experiência para a nossa evolução. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens. Porque tem um escritor chamado Roque Jacinto,
E ele disse que quando nós optamos por reencarnar mulheres, a evolução é mais rápida, a evolução espiritual. Bom, desde que trabalhemos isso, ó, a paciência, a tolerância, a resignação, porque às vezes você convive com o marido, ele só sabe mandar, e você só sabe cumprir. É um teste. Você não vai brigar. Você vai, pois não, faço sim, pode deixar. Ah, eu esqueci. Parará, parará. Por quê? Porque é assim, gente. E o Roque diz que a mulher, Roque de Assis, que a mulher evolui mais rápido. Porque, primeira coisa, antes ela é esposa, ela é mãe. O sentimento de um pai não é igual de uma mãe. Pode procurar em todas as literaturas aí. Uma mãe é para 100 filhos, mas 100 filhos não é para uma mãe. Entende? Por quê? Porque ela é coração, ela é amor, ela é doação. Nenhum filho ficará ou perto ou longe sem sair das suas asas, pelo menos mentalmente, através do pensamento. Sempre, sempre. Você quer ver o filho, a filha bem, sempre. A mulher, ela é de um lar, o coração. O homem é a razão. E muitos dos nossos amores aí, os nossos homens, esquecem-se dessas coisas maravilhosas. Esquecem-se que a mulher vai envelhecer e ainda tem um laivo de aproveitar os últimos momentos da sexualidade com moça. Então, é isso aí. Está dentro da pequenez espiritual, da infância espiritual. Não tem crítica. Está na infância espiritual. Ele um dia vai reencarnar mulher para saber como que é o coração de uma mulher. É? E a mulher normalmente entende muito mais e bem, principalmente quando ela estuda um pouquinho da doutrina, que nós damos o físico, não damos o espírito. Pelo menos, para a minha cabeça, a coisa mais fácil é gostar dos filhos dos outros. É mais fácil. E para você que te contar como é verdade, terça-feira eu fui dar aula de português no educandário. E aí eles me sugam, quero falar com o professor, quero falar com isso, quero falar com mãe, Zé. E aí chegou o menininho que tinha feito uma arte, mas uma arte que não foi grande. No refeitório, passou a mão na poupança do outro. Bom, e aí, bonitinho de óculos, trouxeram para mim. Olha, eu fiz isso. Tá bom. Olhei para ele e falei, escuta, o que faz seu pai, o que faz sua mãe? Sempre a primeira conversa é essa, não? Aí ele olhou para mim, com aquele óculos dele, começou a chorar e falou, eu estou com medo, mas medo do quê, meu amor? De você. Olha, que judiação. Abracei. Passou o choro. Gente, como que eles veem o adulto, uma coisa assim? Hã? Entende? E quando alguém falou, você vai para a diretoria? Falou, agora estou perdida, não? E aí saiu feliz, beijei, Jesus te ama, aquelas coisas, não? Não vai fazer mais isso, coisa e tal. É isso aí, o coração da mulher é isso. E quando você conhece um pouco a doutrina, você vai ficando mais afinado ainda, no sentido de que perdoar é uma necessidade. Você não vai ter paz se não perdoar. Passa a borracha no passado de uma vez e chega.
e vai ser feliz. Ah, opção de ser feliz. Então, o Roque Jacinto diz isso. E várias mulheres que estão comigo, prestem atenção, estão aí na evolução, é real, tá bom? E aí, nós entramos também no parentesco e filiação, que faz parte do Livro dos Espíritos. Porque é o seguinte, eu não sei quantas lives já fiz e que eu tenho falado, nós damos o físico, não damos o espírito. Às vezes vem um espírito amicíssimo do passado. Às vezes vem um inimigo ferrenho do passado. Esse vai dar trabalho, esse vai usar droga, esse vai beber. Mas através do amor, vai consertando o que dá. Só amor. Não tem outra fala, tá? E aí tem um capítulo aqui, 203. Nós que somos mães, pais aí, olha, temos filhos, olha só. Os pais transmitem aos filhos uma porção da sua alma ou se limitam a dar-lhes a vida animal, a que uma nova alma mais tarde vem adicionar à vida moral. Qual é o nosso papel? Resposta dos Espíritos. Que está perguntando, nós damos essa vida animal ou tem mais alguma coisa, um pouquinho do que você é, mãe? Vamos ver a resposta. Olha, é séria. Você só dá a vida animal, só o corpo, porque a alma é indivisível. Não tem jeito no espermatozoide masculino e no óvulo feminino ter um pouquinho do que eu sou, do que o meu marido é e passar para os filhos. Não tem. Por isso que algumas pessoas ficam assim, arredias se tiver que adotar uma criança. Por quê? Não, mas vai puxar para a mãe é prostituída. Não, vai puxar para o pai, que o pai é bêbado, drogado. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Vai depender da proposta dele, da reencarnação dele ou dela, e porque está na casa, não tem acaso, é necessário para a evolução de todos. Entende? Então, aqui, ó, a vida animal somente, porque a alma é indivisível, não divide. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Olha que bonito. Não depende da gente, não. Não é porque fulano é juiz, é isso, é aquilo, que o filho vai ser igual. Não é, não é. E não é. Veja, gente, até meu marido tirou cópia para mim da vida do Hendrick, que joga no Palmeiras, não? Esse menino, com 8, 9 anos, passou fome. E aí, por que será? E ele gostava de jogar bola, isso, aquilo. O pai foi atrás do Santos, o Santos não quis. O pai foi atrás do Corinthians, o Corinthians... só se pagava o ônibus ida e volta, o cara pobre. Mas aí o Palmeiras aceita o menino. E o menino desabrochou. Então, já está vendido para o Real Madrid. Mas por quê? Porque tinha que ser. São umas coisas lindas, entende? São umas coisas lindas que a gente não tem noção do que faz a espiritualidade por nós. Pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos. Não tem noção. Então, faça a sua parte. Acredite, não? Então, está aqui. Uma vez, então, nós não vamos dar nada para os filhos. Eles poderão pegar alguma coisa da sua forma de ser pelo convívio, só. Então,
quem trabalha comigo sabe que de quinta-feira tem que cantar o hino nacional, tem que entrar na classe fazer Pai Nosso, mas porque convive comigo, não é que é uma coisa intransferível. Tudo isso a gente tem que pensar, quem está me ouvindo, nos nossos filhos, nos nossos netos. Pensa só positivo. E também no marido, no ex-marido, na ex-esposa. Cada um tem que fazer a sua caminhada, porque cada um vai prestar conta da sua caminhada. Aí é que é difícil, tá bom? Vamos aqui. Então, isso está fácil. Na 204. Uma vez que temos tido várias existências, a parentela remota, além da nossa atual, é a mesma coisa? Então, vamos supor aqui uma pergunta. Se a parentela que eu tenho hoje é a mesma do passado? Se é sempre assim? Resposta. Olha, uma vez, ó a pergunta, que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual? Quer dizer, será que tem algum vínculo do passado? Será que nós estamos com filhos, netos, genros, nora, que tem algum vínculo do passado? Resposta. Não pode ser de outra forma. Sempre a gente vai buscar, de uma forma ou de outra, ficar no que convém, no que amou no passado, no que ficou no passado. Agora, é claro que alguém, quando vai reencarnar, fala, eu quero reencarnar na casa da Valderez, porque lá a coisa é dura e eu preciso de dureza, como aconteceu comigo. Entende? Minha mãe é muito brava, a pedagogia da vara. Tudo bem, eu precisava disso, eu pedi. É lógico. Aqui está, ó. Não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, decorrem as causas de simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Porque aquele que está dando mais trabalho hoje é alguma pessoa, o espírito do passado que você também não colaborou para que ele crescesse. E agora, através da maternidade, da paternidade, vamos ficar juntos. Lembra que eu contei para vocês que o André Luiz, que é um espetáculo, tem 12 livros, 12 ou 13, que o Chico psicografou, que ele encontrou com o filho encontrou a mãe já numa condição bem elevada, mas ele não conseguia vê-la, só depois que estava na cidade Nosso Lar, que ele conseguiu, e conversou com ela, dialogou, mãe, então, filho, o caminho é esse, tá. Mãe, mas onde está meu pai? Ah, filho, seu pai? O seu pai está nas sombras, envolvido com 2 mulheres que foram suas amantes. Ele não tem sossego. Mas, mãe, vai ficar sempre assim? Não. Eu vou reencarnar. Ele vai ser meu marido. E elas vão ser nossas filhas. Acabou. Através do amor, essas 2 criaturas prostituídas deveriam tomar depois um novo rumo. Porque Deus não desampara ninguém. Você pode falar assim, eu não gosto disso, eu gosto de justiça. Já que fez isso, agora tem que pagar. Não, é a lei do progresso. Nós estamos para evoluir, crescer, ir para frente, entende? Então, é muito importante isso daqui. A sucessão
de existências corporais estabelece entre os espíritos laços que vêm de outras vidas. Então, mais cuidado se marido transgrediu as leis aí que a gente gostaria que seguisse, perdoe, ele segue a vida dele, mas você tem que botar o perdão. Olha, eu tenho uma família que a mãe largou a filha, um menino de 6 anos e a menina de 12, e foi embora com um amante. E o pai ficou com as 2 crianças. Aí o que ele fez? Deu, o menino ele ficou, mas a menina deu para a avó criar. Bom, tudo bem. O que aconteceu? Aconteceu que agora a menina de 13, 14 anos está grávida. Então nós precisamos dar um jeito de chamá-la, para ela buscar enxovalzinho na casa da sopa, porque, gente do céu, você veja que essa mãe arrumou de dívida para a vida futura. É muito sério. E por isso que, gente, nós temos que pensar em nossos atos. Eu converso com vocês assim, como se estivesse falando normalmente com alguém da minha casa, certo? Por quê? Porque nós vamos prestar conta dos nossos atos. Não é ninguém. Isso que é duro, não é ninguém, não? Então está aqui que os que estão conosco, às vezes são amores e às vezes não amores, tá? Muito bem. Na 205, na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Então, é o seguinte, meu pai, seu Joaquim, minha mãe, Dona Nésia. Muito bem. Quando eu desencarnar, eles vão estar com a característica de como eu os conheci, porque isso fica no perispírito. Muito bem. Mas posso lembrar de uma outra reencarnação anterior, de uma outra, até a terceira eu posso lembrar na espiritualidade. Às vezes eu fico imaginando por que o meu casamento, graças a Deus, é longo, vou fazer 69 anos de casado. Então, mas eu tive um sonho, nunca sonhei. Tive um sonho assim, colorido, que eu me via na época da escravidão, num balanço de um cajueiro, todo o cabelo de cacho, e alguém me balançava nesse cajueiro. Hã? E quando eu olho assim, aquela bota, aquela bainha com aquela que eles usavam, a chibatinha, eu ergo a cabeça, era a cara do meu marido. E eu falo, às vezes é verdade. Pode ser que na época da escravidão estivemos juntos, porque ele tinha os mesmos costumes, mandão de sempre. E você vai analisando as coisas com você, tá certo? Então vamos ver lá. A reencarnação vai atrapalhar esses laços bonitos de família? Hoje eu tenho 4, 5 filhos, adoro o que eu faço. E vai atrapalhar? Resposta. Ela os estende, mas não os destrói. Então, eu vou ter sempre o meu pai Joaquim, dessa reencarnação, e a minha mãe Dona Nésia, sempre. Não vai destruir isso, não vai. Tem toda uma explicação científica, porque o perispírito guarda essa forma, entende? Aí diz assim, a parentela, estando baseada sobre as afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma família são menos precários. Porque a gente vem amando de várias e várias e várias, e vamos continuar. Não tem essa.
Aí ele diz assim, os espíritos, ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que entre os vizinhos ou entre os servidores da casa pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. Verdade. É o que eu sinto pela dona Marlene, essa pretinha maravilhosa, com 73 anos. É uma das únicas pessoas aqui que eu adoro abraçar de manhã. Bom dia, bom dia, bom dia. Entende? Por que será? Por que eu não abraço toda alguma outra funcionária? Por que não? Não tenho essa empatia. É isso que eu quero explicar para vocês. É fácil, não é? Então, mas essa correlação, ela tem uma pergunta aqui sobre ela. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns dão à sua genealogia. Por quê? Não quer saber do pai e da mãe. Visto que, por ter por pai um espírito pertencente a outra raça e vindo de uma condição diferente, então os espíritos respondem. É verdade que muitas vezes essa empatia, essa vontade de ficar junto, esse amor diminui. Por quê? É verdade, mas essa importância se baseia, agora que vem, no orgulho, o que a maioria honra em seus ancestrais. São os títulos, a posição, a fortuna. Então, se é um fulano importantíssimo em Dubai, não sei aonde, cai aqui, meu Deus, que coisa horrorosa, é? Entende? Alguém que coraria por ter como antepassado um sapateiro honesto, ou gabar-se de descender de um gentil homem. Veja bem. Ah, mas na outra reencarnação, o meu pai era juiz, agora meu pai é carpinteiro, que diacho? Não importa. Mas o que quer que digam ou façam, não impedirão que as coisas sejam como são. Tudo que está acontecendo conosco. Por quê? Deus não regulou as leis da natureza por sua vaidade. As leis da natureza, as leis morais que estão no livro dos Espíritos, a gente vai estudar lá para frente, lei de justiça, lei da reencarnação, lei de amor e caridade, lei de reprodução, lei do trabalho, lei da destruição, são leis criadas por Deus. Então, acontecem essas coisas, mas não, Deus é soberanamente bom e justo. Ele vai deixando acontecer. Mas as escolhas são sempre nossas. E eu sempre digo, e lá do centro também falo, vamos aproveitar bem esta reencarnação. Esta. Por quê? Não sei se vamos reencarnar no Brasil, não sei se vamos voltar com os familiares, não sei. Eu ando perguntando pro meu marido se ele quer voltar comigo, ele está falando agora que sim. Mas então, você vê que coisa mais linda que é, né? Então, paramos aqui, e na semana que vem, nós vamos ver semelhanças físicas e morais. Será que o pai passa a semelhança física? Sempre. Será que ele passa as colocações morais que ele possui ou amorais que ele não possui? Será que passa? É isso que nós vamos ver a semana que vem, tá bom? Vamos para o Evangelho, porque a noite está muito gostosa. Muito, 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 muito. Opa! Então, nós estamos no Evangelho e nós vamos ver, deixa eu ver aqui, peraí, o suicídio e a loucura. Nós estamos no capítulo 5º, esse livro, que completa agora 160 anos,
é a parte religiosa da doutrina espírita. Por quê? Porque sempre diga, fala de Jesus, e depois os comentários. Sempre, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Aí agora, nós entramos no item, o suicídio e a loucura. Bom, que dia que foi? Segunda-feira, estava tendo uma palestra linda do Tato Sabe, tinha terminado, não tinha começado, e eles me chamaram, bem assim, que tinha um moço passando mal. Fui lá, ele tinha se cortado nos 2 braços, só que não pegou a veia, tentando suicídio, entende? Aí eu fiquei de conversar com ele agora, domingo, às 8h30, para explicar o perigo que é. Não pode dar guarida para isso, não? Então, vamos ver lá. O suicídio e a loucura. Aí vem a explicação espírita dos mentores espirituais e para nós, não? Olha, nós não temos o direito de praticarmos um ato desse. Pode passar pela pior depressão, pela pior traição, pela perda de dinheiro, não interessa. Esse não é o caminho. Todas as coisas pelas quais passamos, gente, precisa entender muito bem que é uma necessidade para a nossa evolução. Ah, mas não pode ser desse jeito. Como é que pode? O marido é drogado. Tudo bem, você não precisa ficar com ele, porque vai te matar. Mas deixa ele seguir a vida dele e você segue a sua. Por quê? O que não pode é você se suicidar. E não pode também tomar uma atitude que ele fala, ah, essa mulher não me aguenta, se suicida. Então, não podemos nem suicidar e nem o outro fizer isso por nossa causa, não? Aí vem lá a explicação, já com 2 palavras, a calma e a resignação. Auridas na maneira de encarar a vida terrestre, e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A calma e a resignação. Porque é o seguinte, quando nós temos problema com alguém ou alguma coisa, na hora eu peço sempre, não decida, porque vai dar caca. Tem que parar, refletir, deixa passar. Aí é outro pensamento que vem, é outra colocação. Então, a calma e também a resignação, fé. Ah, mas, dona Vandelisa, eu não consigo ter fé. Então, ora o Pai Nosso, nessa hora. Para não brigar. Não estabelecer confusão. Não pode. Porque quando se estabelece confusão, os inferiores estão juntos em piso 7. Muito bem. Então, a calma, vocês viram bem aqui, a calma e a resignação, junto à fé, dão ao nosso espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Ninguém pode resolver uma coisa na raiva. Ninguém. Não pode. Criança fez feiura. Não, vou dar... Calma. Vamos saber, perelé, chama a mãe, manda para psicólogo. É as coisas que a gente vai vivendo que eu falo para vocês. Então, com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem e mulher,
não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo lhe faz encarar as coisas desse mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções, toda essa confusão. É evidente que aparece uma força inacreditável que o coloca acima dos acontecimentos, preserva sua razão dos abalos, etc. Gente, se todos fizessem isso, não tem condição. Tem que ser assim. Nós que somos mães, mulheres, temos que fazer isso. Não vai explodir com o filho que chegou bêbado naquele dia. Não. Vai dormir, amanhã conversa. É pro seu bem que você não pode beber. Faz mal, cara. Se der para conversar, se não der, deixa passar. Uma hora cai a ficha. Uma hora cai. Entende? Então está aqui explicado e bem. Nós não podemos tomar nenhuma atitude na hora que ferve o sangue. Nenhuma. Nenhuma. Porque você se prejudica e prejudica o outro. Então, aí ele fala, ocorre o mesmo com o suicídio, com exceção daqueles que se efetuam no estado de embriaguez e loucura, e que se pode chamar em estado inconsciente. É certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, têm sempre por causa o quê? Um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, eles têm paciência, não se desespera e pronto, acabou. Vocês percebem bem. Camilo Castelo Branco, um grande poeta português, ele, descontente com a vida, não? Com a família, inadvertidamente, ele deu um tiro na cabeça. Muito bem. Ele ficou 30 anos nas zonas inferiores, mas na pior condição. Uma hora ele corria no túmulo, via os vermes comendo. Outra hora ele via a podridão no sangue, aquele odor horrível. Outra hora ele via os espíritos inferiores do lado dele puxando. Coisa de doido. Quem psicografou o livro dele, Memórias de um Suicida, foi a grande Ivone do Amaral Pereira. É um livro fantástico. Ela escreveu esse livro psicografado e deixou guardado, porque falou, mas será que é verdade? Porque ela é consciente. O médium consciente não publica qualquer coisa. Tem que pensar bem. E aí ela foi no Chico Xavier. O Chico falou, minha irmã pode publicar. É ele mesmo. Então ele contou a decepção, a tristeza por 30 anos. Porque ele fez isso. Muito bem. Mas o André Luiz não fez isso. Ele bebeu assim umas coisas e coisa e tal, uísque, pererê, pererê. Era no século XIX e criou um problema no estômago, na região digestiva, ele médico, e aí ficou 8 anos. E os espíritos inferiores passavam, suicida, suicida. Mas eu não me matei. Suicida. Bom, o dia que ele ajoelhou e pediu, Deus me acorde, já estava do lado dele, 2 mentores, Lísias, e aí levaram o nosso lar para tratamento, coisa e tal. Então, você veja bem, tem também os suicídios involuntários, que não é você dar um tiro no ouvido, é você comer demais, é beber demais, é se drogar.
é sexualidade estrambelhada, entende? É doença. É doença, gente. Então, vão passar por uma privação muito grande quando desencarnar. E tem que começar a orar desde já para ver se toma rumo. Só isso, mais nada. Vocês não vão ouvir, não? Então, vamos ver lá. Já vimos isso. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, se não menos mais que um dia? Quer dizer, um dia só que você fica nervoso, já vou dar fim na vida. Não, porque você tem eternidade pela frente para prestar conta. E aí vai nascer com o quê? Vai nascer com disfunção na memória, vai nascer excepcional, vai nascer tudo torto. Vai ter que resgatar, vai ter que passar. Então, que é, pois, então, uma contrariedade diante dos infinitos afora? Mas, para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo que nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê o seu fim, senão a morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico abreviar a miséria. Outro dia um rapaz, um senhor, se enforcou com a própria camiseta porque estava na cadeira de roda, ninguém a cuidava, não sei o que lá, se enforcou, gente. Não adiantou nada, teria que suportar. Então, está falando o que é um dia de contrariedade diante do infinito, diante da vida inteira para fora, para tudo e por tudo, não? Então, tem pessoa que acredita que a vida acaba aqui. Morreu, acabou. Não, não podemos, não pode, não é verdade. Em qualquer religião fala que a vida continua. Ou vai para o céu, vai para o inferno, purgatório, ou vai dormir, espera o juízo final. E nós falamos de reencarnação. Tem que resgatar, melhorar, melhorar. A incredulidade, olha o que faz. A simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Uma mulher separa do marido, larga e vai embora com o amante, coisa e tal, mas aí ela começa a falar, meu Deus, agora não posso voltar. Ah, não tem, o cara me traiu, esse outro também, então se mata. Perdeu a oportunidade, vai voltar doente, claro, não? Quando se vê homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para se esforçarem em provar aos seus ouvintes e aos seus autores que eles nada têm a esperar depois da morte, não são os que conduzem a essa consequência os mais infelizes possíveis, porque não pode. Nem a eutanásia. Deixa viver. Ah, mas está vegetando. Não tem importância. Tem que resgatar até o último minuto, porque aquele minuto, de repente vem uma consciência, nossa, fulano veio te visitar. Não, eu quero te pedir perdão, pai, te perdão. Não, filho, não tem importância. O filho vai embora e ele desencarna. É isso aí. Um minuto é importante, não pode. Que esperança esses médicos, essas pessoas que falam, não tem mais jeito, nenhum animal, viu, gente? Nenhum animal. Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma, senão nada. Ah, vai morrer, pronto, acabou, não acabou nada. De onde é preciso concluir, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. Aguentar. A propagação das ideias materialistas. Gente, hoje pode tudo, tanto é que vocês viram criança com 14 anos grávida.
Não é real, isso não pode acontecer. Essa criatura não tem necessidade biológica de sexo. Faz por curiosidade, porque não sei o quê. Por que isso? Entende? Não é que você seja tão quadrada, não. Mas vai trazer o quê? Que traz? Nem informação tem uma criatura dessa, né? Então, a propaganda das ideias materialistas, que a vida acaba aqui, é o veneno que inocula em um grande número o pensamento do suicídio. É aqueles que se fazem seus apóstolos assumir sobre si uma terrível responsabilidade. Não pode, não pode. Na doutrina, não ao aborto, não à eutanásia, não ao suicídio. Tem mais uma coisa que eu não estou lembrando. Não e não e não. Tem que aguentar até o fim, não? Agora, com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida porque a vida continua, a pessoa sabe que a vida se prolonga indefinidamente depois da morte, mas em outras condições. Quer dizer, vai depender de como estamos trabalhando hoje. Daí a necessidade da paciência e a resignação, que afastam essa ideia de suicídio e dá uma coragem moral, uma força inigualável. Ah, fulano não me quer mais, me trocou. O problema é dele, eu me amo. Eu me amo, me aceito como eu sou, vou fazer tudo certo. Por quê? Porque eu tenho que dar conta da minha vida nessa reencarnação. E eu não quero passar por dificuldades essas aí. Não pode. E aí, na doutrina, como já disse, dos livros, tem mostrado o que eles passam, tem mostrado. Ninguém quer passar, entendeu? E há entre os suicidas aquele sofrimento por não ser senão temporário, mas lá com eles parece que é eterno. Se o Camilo ficou 30 anos, pensou, 30 anos vendo o corpo decompor. Interessante que numa das lives eu contei a história de um indivíduo que tinha 10 filhos e que se suicidou na linha do trem. O trem ia chegando, levantou. Ele não morreu, começou a catar os pedaços, catar braços, catar... E agora, como é que eu faço? Então ele ficou nessa confusão toda. Aí o Divaldo viu. Pai de 10 filhos se suicida por isso, falta de emprego e tal. Mas a oração é o grande remédio. E o Divaldo começou a orar toda noite, para esse espírito. Sendo que depois de 15 anos, ele veio conversar com o Divaldo, agradecer, porque através da prece, ele entendeu. E sabia que numa próxima reencarnação, o que ia acontecer? Todo paraplégico, todo paraplégico, entende? Então, está aí. Nós temos a certeza da vida futura, na qual se sabe que a gente vai ser mais feliz mesmo que não tenha sido muito feliz aqui na Terra. Tenha percalços, mas você tem que se amar, auto-amor. Porque, é claro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando que a pessoa vai começar a se auto-amar de verdade? Não tem importância que os netos não liguem, ou os filhos não liguem, ou não sei o que lá, ou alguém fez uma feiura. Não tem importância, você tem que se amar. Se você não se amar, para quê? Não tem graça, não adianta nada. Nós temos, então, essa certeza maravilhosa. Então, a vida futura vai ser feliz se tomarmos essa caminhada. Então, mas aquele que abrevia, você tem que orar por ele. E quem está no vício agora? Ah, mas eu tenho que orar por ele. Não adianta ter preguiça. Aquele que abandonou a esposa, o esposo, que nem aconteceu aqui, tem que orar por eles, tem que orar. Porque
porque está pensando que é só a realidade material, sexualidade, pensa, o que é isso? Não pensa além, não? E aí, então, vamos lá, estamos terminando. Também, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável. E pode-se disso concluir que quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Porque vai saber que a vida continua. O Kardec está explicando isso daqui, porque na comunidade católica, a gente respeita muito, fala do céu, do inferno e purgatório. Muito bem. Mas aí a criatura, aqui me importa que eu vou para o céu, para o inferno e purgatório. Aqui não. Aqui você vai resgatar coisinha por coisinha, feiura por feiura, não é? Então, e aí diminui o número de suicídio, porque pode-se concluir, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Quer dizer, em se comparando, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espírita, sob o único ponto de vista do suicídio, vemos a lógica de uma, e a ele conduz, quando que a lógica da outra se desvia. Porque, olha, ainda o cristão católico e o cristão evangélico, não, eles poupam tudo a vida, lutam pela vida, entende? Mas tem as doutrinas materialistas, então faz a cabeça da pessoa, a vida é só aquele, vamos beber, é churrasco, é isso, faz parte, não é? Então, a lógica está aí, confirmada por experiência. Então, não ao suicídio. Loucura. Não, não vai ficar aflito com nenhum problema. Por quê? Porque Deus vê tudo e tudo tem solução. Impressionante. Quando você pensa que não tem solução, dá uma volta assim e a solução chega. É divino. Vamos acreditar mais, certo? E vamos orar. Adoro falar com vocês. Tudo que eu vejo, eu penso para mim. Quanto orar, quanto evangelho no lar, quantos nomes, etc., não é? Vamos lá. Vamos orar agora. Pense em você. Vamos receber as energias fortalecedoras que vão através dos nossos pensamentos para todos. É um momento seu, é um momento único. Vamos lá. Deus soberanamente bom e justo. Jesus, o médico de todos os espíritos, as almas. Ele cura tudo. Benfeitores espirituais, espíritos protetores de cada um que está conosco, ou vai depois, uma hora, ver essa live, essa prosa. Amados, constitui uma bênção termos o raciocínio e a lógica para agradecer tudo que nos foi concedido por Deus. A vida, o dom da vida. Pense, o processo de caminhar, de ler, essa bênção dessa matéria que temos. Obrigado pelo dom da vida, por esta reencarnação. Mas obrigado também, que vimos e vemos bem, entendemos, pela família que formamos. Com afetos e desafetos, não importa. Obrigado. Obrigado. Também agradecemos o lar, o nosso canto onde passamos muitas vezes
a refletir na beleza, na paz, no encanto das coisas. Obrigado também pelo trabalho incessante, seja da dona de casa, da faxineira, da cozinheira, da professora, seja quem for, obrigado, obrigado. Também obrigado pelas pessoas que estão conosco, que não fazem parte da nossa colocação biológica, mas são amores na nossa vida, no nosso cotidiano. Hein? Obrigado. São tantas criaturas do bem. Mas agora, cada um pense em si e peça, principalmente, força. Força para continuar. Força para perseverar. Força para entender bem a diferença do bem e do mal. Força para auxiliar as outras pessoas que estão na infância espiritual. E eu peço com muita fé. Eu peço saúde para todos. Saúde no físico, no espírito e no perispírito. Abençoa Jesus, os familiares de todos os nossos irmãos, próximos, distantes, desencarnados, todos. E também abençoai os lares, sendo que esse deve ter uma frequência linda de paz, de harmonia, de alegria, casa sorriso, casa de luz. Da mesma forma, abençoa o trabalho de cada um. Meu Deus, quanto por fazer, abençoa. Respire. Enquanto eu faço uma prece, você conversa com Jesus e pede o que você quer de melhor ainda, tá? Vamos lá. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Sempre sabedoria, Jesus. Seja feita, Jesus, Pai de amor e Deus de amor, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dá-nos hoje. Pão para a mente, para o entendimento do que estamos lendo e falando e ouvindo. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aos nossos devedores, mas com quê? Com o esquecimento de todo o mal. Passa borracha. Nada. Pense em você. Ame-se muito. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Sem conhecimento, vamos atender às tentações, não podemos. Livra-nos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, das más tendências que podem muitas vezes nos chegar.
Livra-nos, porque o Senhor pode. Deus de amor, o Senhor pode. O Senhor é soberanamente bom e justo. E Jesus foi tão feliz quando deixou essa prece, que ela passa pelos séculos afora e será sempre nova, sempre presente. Então agora, voltando à nossa realidade objetiva, depois dessa linda noite de esclarecimentos, que tenhamos uma noite de amor e uma semana de alegria, uma semana de felicidade, porque você é mais importante que tudo, hein? Mais importante. Ame-se, ame-se muito. Um beijo, meu carinho, meu amor. Fiquem com Deus.